Olá, seja bem-vindo para mais este vídeo. É sempre um prazer, é uma honra tê-lo aqui assistindo. Eu sou o Antônio Léo e hoje vou falar a respeito deste assunto que é um tanto intrigante para muitos que pertencem à seita das Testemunhas de Jeová. Então, se você quer saber sobre isto, fique aí que você vai entender. Porém, antes eu peço que se inscreva no canal e assim estará contribuindo para a maior divulgação desta informação que acredito que também, assim como para você, para outros, será de muita valia. Uma das coisas que intriga muito as pessoas é saber que estão correndo perigo, no entanto, nada fazem. Só para ilustrar aqui uma situação, imaginemos que você mora em um prédio e aquele prédio ou está desmoronando ou está pegando fogo, mas sabe que ele vai ruir a qualquer instante. Será que você ficaria ali, talvez desacreditando do que as autoridades, as pessoas disseram que vai acontecer? Eu acho que seria muita falta de juízo até. É o que realmente acontece. Hoje, na organização das Testemunhas de Jeová, nós conhecemos pessoas inteligentes, pessoas esclarecidas que estão lá dentro. Muitos nem tanto. Alguns estão com o pé dentro e outros fora já. Mas eles imaginam da seguinte maneira: eu não posso sair daqui. Por que não? Então vamos aqui alistar alguns casos. Talvez ele ainda tenha dúvida se aquela é ou não a verdadeira religião. Se ele tem essa dúvida, é claro que ele precisa primeiro dissipar essa dúvida. Fora isso, existem aqueles que não querem contrariar os pais, talvez parentes. Eu mesmo conheci uma pessoa que diz: eu sei que aquilo que você está falando é o correto, mas eu não quero causar tristeza à minha mãe. Ela vai ficar muito triste se ela souber que eu deixei as Testemunhas de Jeová, que agora eu não pertenço mais àquela organização. É um fato que aí é um caso até para pensar, não é mesmo? Mas pensando bem, será que vale a pena? Não querer contrariar uma pessoa querida, por isso continua na mentira, continua acreditando nas falsas promessas. Mas ainda existe um outro motivo pelo qual muitas pessoas já estão praticamente convencidas de que lá não passa de uma organização cuja finalidade é fazer a lavagem cerebral nas pessoas para que elas continuem lá atentas ou continuem, prestando serviço, achando que estão fazendo um grande benefício, ou melhor, uma grande obra para Deus. Mas e aí? Mas sabe qual é o pior de todos os motivos? O medo. Isso mesmo. Você, com certeza, já sentiu medo em sua vida alguma vez, não é? Quem não tem medo do perigo,
talvez uma tempestade, né? Lógico, a gente vai procurar se proteger, porque nesse caso é como diz a Bíblia, o medo também protege. Mas o medo que estou falando aqui não é o medo nesse sentido. Você já parou para pensar que atualmente as pessoas estão muito preocupadas com o que pensam ou dizem a respeito delas? Exatamente. Pegue, por exemplo, as fotos das redes sociais, onde a pessoa coloca lá como se estivesse um lugar lindo, talvez numa mansão, sei lá, talvez numa viagem no exterior. Pessoa, com que finalidade? Para que as pessoas pensem dela, dizendo, ó, a pessoa é poderosa. Ela está preocupada com o que as pessoas pensam dela. Também com o que falam a respeito dela. Pessoas assim, como poderíamos fazer uma comparação? Simplesmente pessoas covardes. Sabe por quê? Porque quando você ficar refém do que os outros pensam ou falam de ti, você já não tem mais liberdade. Não é assim? Então pense nisto. Quando uma pessoa ela é testemunha de Jeová e ela deixa de ser, o que acontece? Normalmente eles vão lá na frente e lê lá um breve relato dizendo fulano e tal não é mais testemunha de Jeová. Aí todo mundo, surpresa, né? Parece surpresa, mas aí é que entra a questão pessoal. Eu não quero que meu nome seja anunciado lá, não. E mesmo que ele escreva uma carta pedindo para sair, vai acontecer a mesma coisa. Então, cada caso é caso. Eu não vou dizer aqui o que você deve fazer ou não deve fazer, porque cada situação é diferente uma da outra. Mas nesse assunto, nesse aspecto, se você teme o que as pessoas vão pensar de você, tem algum equívoco aí, não tem? Por quê? Porque o próprio Provérbios, ele disse o seguinte, livro de Provérbios, escrito por Salomão, sob a inspiração, ele disse o seguinte, Provérbios 29 e 25, que diz, o temor do homem apronta um laço. Para entender, o temor do homem apronta um laço. Algumas traduções falam um pouco diferente. Mas aqui o laço, podemos dizer que é uma armadilha. Sabe que é armadilha? As pessoas fazem um círculo de corda, um tipo laço, amarram numa árvore, num galho. Quando o animal pisa ali, então desarma e o animal é laçado ou preso, porque laço, justamente, ele vai morrer. Então, nesse sentido, temor do homem, Salomão diz que é comparado ao laço. Então, se você é uma pessoa de personalidade, por que preocupar ou ter medo do que vão pensar de você ou falar de você? Não há motivo nenhum. Tem pessoas que nem se preocupam. Afinal, eles vão pagar as suas contas? Talvez pergunte, né? Alguns deles vão pagar a minha conta? Não, lógico. Mas como isto influi na vida da testemunha de Jeová?
como influiu na vida de muitos judeus quando Jesus pregava. Por exemplo, existia no primeiro século, até Jesus fez uso da palavra quando ele leu o livro de Isaías, lá na sinagoga de Cafarnaum. E aí, esta sinagoga era composta de vários membros, né? Tinha o presidente e tal. Só que era como uma comunidade, até uma facção, uma seita. E ali tinha as leis. Se a pessoa não obedecesse certas leis daquela sinagoga, em alguns casos era chibateado. Não é o que acontece também hoje. Na Testemunha de Jeová, talvez alguém, de vez em quando, recebe lá uns golpes, vamos dizer, porque fez alguma coisa errada. Mas quem dominava ali? Os fariseus. Sim, os fariseus. E para entender um pouquinho melhor sobre essa história, lembra quando Jesus curou um cego de nascença? João capítulo 9, especificamente o capítulo, versículo 22, ali conta um relato interessante, que quando os fariseus souberam que Jesus havia curado aquele rapaz, foram perguntar aos pais do rapaz: quem curou ele? Lógico que ele sabia que era Jesus. Os pais daquele rapaz sabiam que era Jesus, mas ele não falou exatamente isso. Sabe o que ele respondeu? Esse versículo diz: Filho de maior, pergunte a ele. Aí o relato diz: eles disseram isto porque temiam serem expulsos da sinagoga. Notou o ponto em questão? Está ligando o ponto? Hoje muitos não são capazes de confessar a verdade, ou dizer a verdade abertamente, que eles não acreditam em homens mais, que eles não têm fé ou consideram lá o corpo governante apenas como homens imperfeitos que apenas interpretam a Bíblia da maneira que eles desejam. Se você falar isso, você vai ser expulso. Não da sinagoga, mas do salão do reino. Né? E aí vão fazer um anúncio lá. Fulano e tal não é mais testemunha de Jeová. Aí no outro dia tudo comentando. Por que será? E por que será? Só que eles não dão a chance para a pessoa ir lá na frente e falar: ó, de hoje em dia estou deixando esta organização por causa disso, disso, disso. Eles não dão a chance. Por quê? Simplesmente porque seria uma forma de abrir os olhos dos que estão ali. Né? Você fala: eu vim aqui, estou saindo porque não acredito mais que Jesus está entronizado desde 1914. Ou então, eu estou aqui porque não acredito no escravo discreto. Não, eles não dão essa chance. E nem permite que os membros da religião falem mais com você, ou converse, ou dê apenas ou até um oi. É coisa séria. Então veja que assim tem pessoas que têm outro temor, semelhante a este. Qual é? De serem abandonados pelos parentes, né? Pelos familiares. Eu conheço uma pessoa que diz: eu vou lá, mas não acredito nada do que eles falam. E eu pensei: mas por que você não está indo? Ele não respondeu. Mas eu sei
porque é uma pessoa que já tem uma certa idade e sabe que se ele sair de lá, a sua família pode até desampará-lo, né? É o temor. Então, esse temor é que aponta ou arma um laço. E que no final, se você não aceitar, infelizmente, né, esse é o resultado. Então, e quando fala em medo, as pessoas ficam pensando, será que o medo tem alguma coisa a ver com a pessoa em si, a sua própria saúde, a sua personalidade, o seu modo de agir? Sim, porque o medo, ele afeta o cérebro, né, e também todo o organismo. Porque aí quando a pessoa está com medo, ela fica preocupada, né? E se o fulano ver eu fazendo isso? Então, na organização da Testemunha de Jeová existe isso. O medo, a cobrança, um fica vigiando o outro ali. E se uma pessoa conseguir pegar alguém no flagra, sabe o que acontece? Essa pessoa vai correndo falar com os anciãos, porque ele vai crescer no conceito dos anciãos, como disse Jesus, né? Eles preferem mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, eu sei que o assunto é longo para o vídeo não ficar tão extenso, então eu vou parando por aqui e continuo depois falando mais a respeito dessa crença e vocês poderão acompanhar, né, nos próximos vídeos. Então, agradeço por sua atenção e espero e conto com você para o próximo vídeo. E até lá, o meu muito obrigado.